Uma boa noite a todos vocês. Que Deus esteja com vocês. Que Deus abençoe cada um. E que mais uma vez a palavra de Deus venha nos animar, nos encorajar. Que esta palavra venha nos fortalecer, nos dar esperança, fé, essas virtudes tão necessárias nesses dias que temos vivido, temos enfrentado e teremos que enfrentar. Hoje é domingo, Dia das Mães. Quero desejar aí as melhores bênçãos dos céus e também da terra a todas as mamães. Feliz Dia das Mães. Próxima quarta-feira estaremos de volta com as bem-aventuranças, mensagens que têm edificado as nossas vidas, têm nos abençoado através das reflexões, pregações do bispo Tito Oscar. Lembrando que estamos aí já na segunda semana de maio, que você permaneça firme, que nada os abale, sejam constantes no trabalho, no serviço do Senhor, mantenha a sua fidelidade, a sua generosidade. E quero aproveitar este momento, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, onde ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia com abundância também colherá. Né? Que seja assim na sua vida e na vida de todos nós. Amém? Eu quero ler junto com você uma porção, um trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 40. E o tema para esta noite, eu espero que Deus realmente fale com você, abençoe a sua vida, é: Ele quer. Ele quer. O nosso Deus, Ele quer. Diz assim a narrativa: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou. E ele foi purificado, foi abençoado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Era o sacerdote, naquela época da lei, que fazia o diagnóstico, tanto da lepra, como da comprovação da cura da lepra. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele
gente de todas as partes. Amém. Que Deus abençoe esta leitura, que Deus abençoe esta reflexão e que algo novo realmente possa se manifestar na minha, na sua e na nossa vida. Amém? O salmista, diz lá no Salmo 135, versículo 6, eu quero me reportar a versão de Almeida e atualizada, revista e atualizada, diz assim: tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. O que Deus quis fazer, Ele fez. A nova versão internacional diz que o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Então, Ele quer, é o tema para esta noite. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, ele olhou da onde ele estava, avistou a cidade, e num determinado momento ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis, disse Jesus, reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis? Quantas vezes Deus ainda quer nos alcançar, nos abençoar, transformar as nossas vidas? Na oração sacerdotal de Jesus, o apóstolo João registra lá no capítulo 17, versículo 24, a oração, né? Mais uma oração de Jesus: Pai, quero que, o que ele queria? Quero que o que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então Deus, queridos, Ele quer nos abençoar. Ele deseja transformar as nossas vidas. Deus quer nos dar esperança através da sua palavra. Vamos olhar um pouco para esse texto sagrado. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. A lepra era a doença mais temida na antiguidade. Hoje a doença mais temida, infelizmente, é o coronavírus. Mas a lepra era a doença mais temida na antiguidade. Quando alguém era infectado por uma lepra, atingido por uma lepra, havia uma separação social. E essa separação era terrível. Os infectados tinham que ser isolados do restante da comunidade. Eles não poderiam
ter contato com sua família, com os amigos, com a sociedade. Um leproso, naquela época, estaria condenado a uma vida solitária, desprovida de atenção, afetividade, de cuidados, de uma convivência harmoniosa, de paz, de alegria, de satisfação. Segundo a lei de Moisés, que Deus deu por intermédio de Moisés ao povo de Israel, o leproso era obrigado a cobrir a parte inferior do rosto. Muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo hoje. Ele deveria andar com as roupas rasgadas, esfarrapadas, e não podia arrumar os cabelos, pentear os cabelos. Tanto um leproso como uma leprosa, no caso uma mulher. Imaginou? Uma mulher sem arrumar os cabelos? Não podia se aproximar de ninguém a uma distância menor do que 15 metros. Em um dia onde o vento era mais forte, a distância subia para 60 metros. Cobria a sua boca ao falar, para não propagar o contágio, a lepra. E tinha que gritar, imundo, imundo, quando alguém se aproximava. Com certeza, este leproso, que nós não sabemos o nome, este leproso ouviu rumores a respeito de Jesus. Ouviu rumores que Jesus era amigo dos menos favorecidos pela sociedade. Que Jesus era amigo de servidores públicos. Jesus era amigo de meretrizes e de pecadores. Este leproso, com toda certeza, sabia que Jesus Cristo tinha uma vida marcada e caracterizada pelo sobrenatural. Eu penso que ele tomou conhecimento, e isto é muito importante para mim e para você, muito relevante. Tomou conhecimento de que as multidões diziam, naquela época, nunca vimos coisa como essa, quando Jesus realizava um milagre, ou um sinal sobrenatural. Um grande profeta interveio em favor de nós, e Deus visitou o seu povo. Com certeza, ele teria ouvido, ou ouviu estas verdades. Ele ouviu a expressão, filho, os seus pecados estão perdoados. Ou, mulher, os seus muitos pecados estão perdoados. Eu acredito que ele sabia que a palavra e o ensino que Jesus ministrava ao coração do povo era com autoridade. Aos pecadores, Jesus Cristo os chamava de filhos. Aos distantes, alienados, aos necessitados, demonstrava o que nós vemos aqui no texto sagrado: compaixão, amor, perdão e misericórdia. Aos gentios, eu acredito que ele ouvia
que Jesus elogiava a fé que eles tinham. Mas também, alguns religiosos chamavam-os, melhor dizendo, de orgulhosos e hipócritas. Com certeza, rumores a respeito de que Jesus não condenava os pecadores, mas dizia: vá e não peques mais. Tudo isso chegou aos seus ouvidos, penso eu, ao seu coração, ao seu conhecimento. Por alguma razão, eu penso que ele sabia que Jesus Cristo proporcionava alívio aos que estavam sofrendo, aos que estavam sendo atingidos pelas coisas da vida. E advertia-os a não voltar a pecar, para que algo pior não acontecesse. Eu penso que ele tinha uma plena convicção que Jesus Cristo gerava fé e esperança àqueles que eram discriminados pela sociedade. Da maneira que ele se comportou neste cesto sagrado, com coragem, com ousadia, com fé. Ele acreditava que Jesus Cristo poderia ministrar alívio aos cansados, oprimidos e aos sobrecarregados. E se você estudar um pouco, com cuidado, se você fizer um exame, se você estiver atento ao ministério de Jesus, você vai perceber a marca registrada no seu ministério. Qual era esta marca? Curava os enfermos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos e purificava os leprosos. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelho: fica aqui, queridos, para mim e para você um conselho. Quando as coisas não vão bem, nós precisamos nos aproximar daquele que pode ouvir a nossa oração, que pode suprir as nossas necessidades, que pode ouvir o nosso grito de socorro, que pode se compadecer das nossas fraquezas, de quando nos sentimos muitas vezes impotentes para enfrentar situações que surgem na nossa caminhada. Um leproso aproximou-se dele. Se as coisas não vão bem, aproxime-se de Jesus Cristo. Mantenha-se ao lado dele. Ore com fé, ore com esperança, ore com fervor, ore como se tudo dependesse na sua vida desta oração, desse clamor, dessa súplica. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Queridos, Deus quer, diga amém, aonde você está. Aí vem a resposta. Ele se aproximou, ele orou,
suplicou de joelhos e disse: se quiseres, podes purificar-me. Aí temos a resposta. Cheio de compaixão. É o que está escrito no versículo 41. Cheio. O nosso Deus, que ele não é um Deus simplesmente um Deus de compaixão, mas é um Deus cheio, saturado, abundante de compaixão. Quando ele ora, queridos, Jesus se enche de compaixão por ele. Jesus estendeu a mão. Interessante que a lei não permitia que você tocasse em alguma coisa impura, ou imunda, ou num leproso, ou num cadáver, até mesmo de um animal. E Jesus revela aqui, queridos, sem ferir, sem transgredir a lei. Porque ele dá uma orientação depois da cura a esse leproso, para que procurasse um sacerdote para fazer o diagnóstico e a comprovação da sua cura. E recomendou que ele oferecesse um sacrifício pela sua cura, pela sua bênção, pela sua purificação, de acordo com o que Moisés havia estabelecido na lei. Um sacrifício de um pombinho ou de uma rolinha. Então Jesus, querido, ele toca neste leproso, e aqui ele revela que o seu amor, que a sua misericórdia, que a sua compaixão, que o seu desejo está acima da própria lei, das cerimônias ou dos cerimoniais que Deus havia estabelecido na própria lei. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu não sei qual é o momento que você tem vivido. Quais são as suas dores, as suas aflições, as suas preocupações. Eu não sei o que tem gerado ansiedade e tensão na sua vida. Mas eu quero dizer para você que as misericórdias do Senhor, o grande amor de Deus, a sua compaixão, são a causa de nós não sermos consumidos ou destruídos, porque as suas misericórdias e a sua compaixão e o seu amor não têm fim. Se renovam a cada manhã, disse o profeta Jeremias. E ele acrescenta que grande é a fidelidade do Senhor. Aleluia. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Eu quero. Ah, queridos, ouça isso. O nosso Deus, Ele quer e deseja manifestar compaixão e misericórdia sobre a sua vida. O nosso Deus quer tocar em você. Ele quer tocar nessa situação que aflige, que preocupa, que gera tensão e ansiedade na sua vida. Ele quer ouvir a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar o seu destino, a sua história, como nós cantamos aqui. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer
que você viva uma outra qualidade de vida. Livre de temores, livre de insegurança, livre de receio, livre de tensões. Ele quer que você viva uma outra qualidade de vida, uma nova vida, uma vida abundante em todos os sentidos. Diga amém. Ele quer caminhar com você. Ele quer permanecer do seu lado. Hoje, amanhã e eternamente. Ele quer fazer você feliz. Ele quer dar o melhor do céu e o melhor da terra para a sua vida. Quando eu estava preparando esta curta reflexão, eu me lembrei do que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 32. Esse capítulo de Romanos, ele é muito rico, né? Por exemplo, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Romanos 8, 31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 37 diz que em todas estas coisas, essas adversidades, os perigos, as perseguições, em todas essas coisas, querido, junto às ameaças da vida, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas tem o versículo 32 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que eu quero ler com todas as letras. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aleluia! O que Deus tinha de mais precioso? Seu único filho. Seu filho unigênito. O seu maior tesouro. O apóstolo Paulo diz que ele não poupou, queridos e amados, e ouvintes do Senhor. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente e de graça, todas as coisas? Ah, queridos, esse leproso foi transformado, ele foi curado, ele foi abençoado, ele experimentou o poder sobrenatural de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a minha oração nesta noite, no mesmo sentido, é para que Deus abençoe a sua vida. Que Deus estenda a sua mão poderosa, onipotente, sobre a sua vida. A minha oração é para que Deus toque em você neste momento. Nós precisamos ser tocados por Deus, ser transformados por Ele, sermos encorajados nesse tempos de insegurança, de incerteza, de instabilidade. Precisamos do poder de Deus nas nossas vidas. Ele vai estender as mãos.
Ele vai tocar na minha, na sua e na vida de cada um de nós. E vai dizer: eu quero te abençoar. Eu quero abrir uma porta larga, abundante e promissora para você. Eu quero curar você. Eu quero mudar a sua história. Quero transformar a sua vida. Quero mudar o seu destino. Ele quer que você, como nós dissemos aqui, viva uma outra qualidade de vida. Uma nova vida. Uma vida abundante em todos os sentidos. Que Deus, nesta noite, proporcione a você. Proporcione a você. Como nós oramos sempre aqui, como nós profetizamos, como nós declaramos com fé, esperança e certeza. Nossa oração e nosso desejo é que você tenha da parte de Deus o melhor do céu, o melhor da terra. O sim e o amém na sua vida. Hoje e para sempre. Amém. Quero orar com você. Quero orar por você neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Uma palavra simples, mas uma palavra, Senhor, que me abençoou e eu tenho certeza que está abençoando todos aqueles que nos acompanham neste momento. Quantas lições preciosas, Pai. Quantas lições de anônimos. Quantos exemplos, Senhor, de fé. Quantos que se aproximaram do Senhor num momento tão difícil. De doença, de lutas, de dificuldades, de perdas. E o Senhor se compadeceu. O Senhor estendeu a mão. O Senhor tocou. E o Senhor disse: quero mudar a sua vida, a sua história, o seu futuro. Ah, Senhor, eu entrego esta palavra e acredito, Pai, e oro para que, como disse o apóstolo Paulo, Senhor, lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sobre tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que atua e que opera em nossas vidas. E que este poder, Pai, atue, opere e manifeste na vida de todos aqueles que estão conosco nesse momento, que precisam, Senhor, de um milagre, de uma ação dos céus, de uma manifestação poderosa e sobrenatural das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite para você. Uma boa semana. Uma semana maravilhosa. E que Deus possa te abençoar rica, abundantemente. Em nome de Jesus. Amém? Até quarta-feira. Uma boa semana. Fique com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.